Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus, mais uma escola bíblica dominical. E damos continuidade ao estudo da nossa revista Palavra e Vida, cujo tema é Esperança em Tempos de Quarentena. Chegamos à nossa lição número 4, que tem como tema Engajamento Solidário. Engajamento Solidário. E o autor da lição, ele vai falar sobre as coisas que estão acontecendo nessa época, nesse tempo, nesse momento difícil que nós estamos passando. O texto bíblico que o autor usa como base para a lição é a carta de Paulo aos Filipenses, do versículo 1 ao versículo 12. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele coloca pelo menos dois motivos para sermos solidários. No caso dessa lição, esse texto aplicado a esta lição. Então, o apóstolo Paulo, autor da carta aos Filipenses, ele coloca pelo menos dois motivos. E nós vamos então separar esse texto em dois blocos para que possamos ficar bem atentos ao que o apóstolo Paulo nos propõe para que sejamos solidários, para que possamos ter um engajamento solidário. A primeira parte do versículo, ele fala sobre os nossos sentimentos. Paulo apela aos nossos sentimentos. E a segunda parte do texto, e a segunda parte do texto, Paulo fala do exemplo de Jesus. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 5, e a segunda parte é de 6 ao 12. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Paulo apelando aqui aos sentimentos dos nossos irmãos da igreja em Filipos. E a gente sabe que esse apelo deu muito certo, que eles contribuíram muito mais do que Paulo esperava, e Paulo chegou a ponto de ter excesso do que ele precisava e falou, já tenho demais, pode parar de contribuir. Né? Então, esse apelo Paulo fez aos irmãos de Filipos, e agora o autor da lição coloca para nós esse apelo com relação ao engajamento solidário. Né? Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores. Se há algum conforto, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, completai a minha alegria. Né? Então está apelando para nós. Continuando, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora vem outro bloco que eu separei, que é falando do exemplo de Jesus, para que nós possamos observar e enquadrar aqui no engajamento solidário. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e dos que estão debaixo da terra, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E eu quero ainda finalizar repetindo o versículo, o Filipenses 2, o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2,5. Bom, entendendo essas coisas, lendo esse texto devagar, com calma, e aplicando no engajamento solidário, fica bem mais fácil explicar a solidariedade à luz da palavra de Deus. O autor começa assim, na introdução.
Não são necessários discursos de natureza política e ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Não precisa ter ideologia, não precisa ter política. O que precisa é ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. O coração solidário não é uma escolha para o cristão. É inerente à verdadeira fé em Jesus. Uma nova criatura, ele vai possuir um coração solidário. Uma vez que é alicerçada em Cristo e em sua pessoa e em seus atos. Que a gente viu, a gente leu o exemplo, Paulo apelando aos nossos sentimentos e Paulo apelando aos exemplos de Cristo. Então, alicerçada em Cristo. Percebemos que essa fé não há espaço para negligência, indiferença ou impiedade. Há espaço apenas para a legítima atitude agregadora, que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática, que contém empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir aquilo que o outro sentiria ou sente. Ele inicia assim, número 1, motivação para a ação solidária, é o amor. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente pelo isolamento. Redescobrimos a carência que temos de convivência física. Mas é realmente necessário se isolar? Muita gente tem feito essa pergunta. Muita gente tem feito essa pergunta. E o autor, ele segue falando assim: um debate público se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham fundamental. Entretanto, para o propósito de nossa reflexão, saber quem tem razão não é o mais importante. Não estamos aqui procurando saber quem é que tem razão, e nem exaltando um ou outro. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, mas sim o amor que decidimos oferecer. Ou seja, as medidas de proteção da saúde, que o autor chama de engajamento solidário, são por amor. Amor às pessoas que você e eu precisamos de. Amor a pessoas que amamos. Eu, você, amamos. E precisamos deixar bem claro, principalmente para as outras gerações. Sim, queríamos estar numa EBD presencial, mas o amor às pessoas, principalmente aos mais vulneráveis, nos faz abrir mão desse privilégio. Esse amor precisa ser capaz de superar as nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que se possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais, cuidar de menos, né? Se é que existe. Por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-a todas as suas dores inerentes a essa condição. Ato extraordinário. Amor inigualável. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto, onde servimos a Deus, onde adoramos, da maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para fazer o que for necessário ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. Número 2. O contexto da ação solidária diante da morte iminente. Qual é o contexto dessa ação solidária diante da morte? Estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina eficiente. Na época em que o autor escreveu, ainda não se tinha uma vacina. Hoje nós já sabemos que já existem diversas vacinas em estudo, em testes, né? Essas coisas todas. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, poder-se-ia imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. A reclusão é para a preservação, é para o bem, para a manutenção da saúde, para a sobrevivência. A questão que perpassa toda essa temática é a luta da vida
contra a morte, em especial àqueles que o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Esse é o contexto em que estamos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. E eu quero dizer para você que antes da fundação do mundo, Deus já sabia que no ano de 2020 haveria uma pandemia mundial de um vírus chamado Covid-19. E Ele nos chamou para viver esse tempo. Nós somos chamados a viver esse tempo. Deus sabia que todas essas coisas iriam acontecer. E Ele chamou você, e chamou a mim, e chamou a todos nós para vivermos nesse tempo. E Ele espera de nós uma resposta de nós como corpo de Cristo a todas essas dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma das aflições do nosso tempo, do nosso momento que estamos vivendo, do momento em que Deus nos chamou para vivermos, para servirmos como igreja, como corpo de Cristo. Aí eu separei então uma realidade espiritual. Ele falou da realidade do contexto do vírus, né? E ele na revista ele fala de uma realidade espiritual. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte, mais agravada por se tratar de uma condenação eterna. O salmista, no Salmo 89, 48, traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Essa angústia que deve ser sentida por aqueles que não têm Cristo, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante. Na palavra do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa reviravolta radical de condenados para libertos foi proporcionada por Jesus em seu infinito gesto de amor na cruz. De que adianta se isolar do vírus Covid-19 se você não se isolar do vírus do pecado através da imunização do sangue de Cristo na sua vida? É preciso parar para pensar nisso. Se nós tivéssemos tanto medo do pecado quanto as pessoas demonstraram do Covid-19, haveriam muito mais pessoas salvas nesse mundo. Por estarmos respeitando o isolamento, ou em alguns casos o distanciamento, mostramos que amamos nossos irmãos acima de nossos desejos religiosos. Não tememos a morte. O cristão não tem medo da morte, pois ela é eminente. Para o cristão, a morte é o início da vida eterna. Para o cristão, a morte não é o final, é o início. Por isso, nós não tememos a morte. Nossos desejos religiosos, mas sim, nós estamos colocando nossos desejos religiosos à parte, por amarmos os nossos irmãos. E por considerarmos que a verdadeira adoração, ela não depende de um lugar específico. Como Jesus ensinou aquela mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4. E no versos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade, seja qual for o lugar. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados. Mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se colocarmos em prática esse mesmo amor de Jesus, que é a cura para toda forma de morte. Número 3. Ação solidária, o autossacrifício. Aí agora, o autor ele vai fazer uma comparação com a oferta da viúva pobre e com os nossos procedimentos para a preservação da vida, nossos procedimentos de saúde que nós estamos adotando, que ele chama de engajamento solidário. Então ele faz uma comparação da oferta da viúva pobre com os nossos procedimentos de saúde que estamos adotando nesse momento de pandemia.
Diz assim o texto de Lucas 21, de 1 a 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para ofertas de Deus do que lhe sobejava. Mas essa, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Esse é um texto bem conhecido, sei que o irmão conhece, sei que a irmã conhece, mas ele vai fazer uma comparação muito interessante. Preste atenção. Observamos uma senhora fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. O que estamos fazendo, ou seja, o nosso ato solidário, o nosso engajamento solidário, para alguns pode não significar muita coisa, mas para aqueles que poderiam ser contaminados com o vírus Covid-19, certamente é o suficiente. Através desse episódio, Jesus nos ensina que no seu universo a efetividade não está relacionada à quantidade, mas sim à qualidade. Daí a pergunta inicial deste tópico não ser o quanto estamos preparados para dar, dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar pelo que acreditamos, pelo nosso próximo. O que estamos dispostos a dar. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo o que está ao nosso alcance fazer. Ou seja, ainda que algumas opiniões sejam divergentes quanto à efetividade do que estamos fazendo, a gente não importa muito. O que importa é nós fazermos alguma coisa, é fazermos algo que estamos ao nosso alcance em prol do nosso próximo, assim como uma viúva pobre. Ela deu aquilo que ela tinha de melhor, ela deu o seu tudo, ela deu o que estava ao seu alcance, ela não deu o que estava sobrando. Nós estamos fazendo a mesma coisa, estamos fazendo o que está ao nosso alcance. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao nosso alcance. Já li. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível, porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou o jeito errado. O propósito não é ter razão. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar. O propósito é fazer algo. Esse que é o propósito. Qualquer coisa que esteja ao nosso alcance, diz o autor. E o que está ao nosso alcance nesse momento é o quê? Respeitar todas as regras impostas pelos órgãos de saúde. É isso que está ao nosso alcance nesse momento, pelo bem dos nossos irmãos em Cristo. É isso que está ao nosso alcance. Se na oferta da viúva pobre o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor oferecido, desde que ela manifestasse o autêntico ato de culto, as ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente as mais eficientes. Precisamos apenas que elas demonstrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro. Mesmo que essas ações possam parecer pouco eficientes, não é efetividade. Mas o que reflete a nossa espiritualidade é o quê? É que esse engajamento é preciso demonstrar que nós estamos preocupados com a vida do outro, com a vida do próximo. É isso que o autor quer demonstrar. Vivemos tempos difíceis, porém, devemos continuar confiando que Deus tem algo muito além de tudo isso preparado para nós. Viva e não seja refém do medo. Eu quero terminar lendo um trecho aqui da Palavra de Deus, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e transportasse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece.
Não se importa inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecida. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior delas é o amor. Que essa ação solidária, que esse engajamento solidário, que se coloque em primeiro lugar o amor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, abundantemente nesse domingo. Que Deus possa fazer em você abundantemente mais daquilo que tudo que pedimos ou pensamos. Deus está cuidando de nós. Tudo isso vai passar. E um dia estaremos juntos de novo. Já há algumas igrejas que estão abrindo seus templos, fazendo suas reuniões, mantendo um certo distanciamento. Mas a pandemia ainda continua. E um dia isso vai passar. Um dia esse vírus vai passar. E nós, como corpo de Cristo, estaremos plenamente reunidos de novo. Tenha fé. Não perca a esperança. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Em nome de Jesus.